Bom dia a todos, espero que estejam bem nesta manhã. E nesta manhã gostaria de falar um pouquinho com vocês acerca da amabilidade. Este é o quinto fruto descrito por Paulo na sua carta aos Gálatas, quando fala acerca dos frutos do Espírito Santo, nos versículos 22 e 23. E a amabilidade é um fruto do Espírito. E se é um fruto, isso significa que ela deve estar presente nas nossas vidas e deve ser um sinal claro em como o Espírito Santo habita no nosso coração. Qualquer pessoa que ama Deus e queira viver nos seus propósitos precisa ser uma pessoa amável para com o seu próximo. Mas que significa ter amabilidade ou ser uma pessoa amável? Amabilidade é tratar as outras pessoas com respeito, mesmo nas diferenças, com amor, mesmo nas coisas que as pessoas não concordam connosco. Uma pessoa amável, ela acaba por ser amada pelo seu caráter, porque é um caráter que reflete a bondade e, de alguma forma, aquilo que Deus é. Paulo escrevia aos Filipenses e dizia as seguintes palavras: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, em Filipenses 4, versículo 5. Realmente a verdadeira amabilidade só pode ser produzida pelo Espírito Santo, porque a nossa natureza ela é inclinada para a rudeza e para o orgulho, desde sempre. E a amabilidade, ou seja, o Espírito Santo, vem trazer aos nossos corações aquilo que chamamos de amabilidade. E isso é uma inclinação generosa, sobrenatural nos nossos corações para com as outras pessoas. Isso não vem de nós mesmos, mas vem do encher do Espírito nas nossas vidas. E essa amabilidade deve ser demonstrada mesmo quando as outras pessoas não merecem humanamente. E mesmo quando as pessoas não nos amem como nós gostaríamos, nem concordem connosco como nós gostaríamos, até mesmo quando não nos respeitem como nós gostaríamos. Porquê? Porque o próprio Deus demonstrou no seu caráter essa amabilidade. Ele agiu dessa forma. A sua bondade é a que leva as pessoas ao arrependimento. É através da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus que as pessoas chegam até ao arrependimento. Gostaria de contar uma pequena história de uma pessoa, de uma mulher chamada Rosária Butterfield. Ela diz o seguinte, nas suas lembranças da jornada, enquanto ainda era lésbica, até à chegada do encontro com Jesus Cristo, ela diz que ainda não era uma cristã e que a sua impressão acerca dos cristãos era que eram pessoas que não pensavam muito, que eram demasiado julgadoras e desdenhosas e que até tinham medo da diversidade, ou seja, do pensamento diferente. Após ter publicado uma crítica num jornal acerca de um grupo cristão evangélico, este foi um jornal local na cidade onde ela vivia, ela começou a receber enormes quantidades de cartas como respostas à sua crítica. Então ela decidiu colocar uma caixa vazia em cada lado da sua mesa. E dentro de cada caixa, de um lado colocava as cartas que eram críticas, e algumas delas severas e rudes e ásperas, e as outras, do outro lado, cartas de apoio à sua própria crítica em relação àquilo que ela pensava dos cristãos e das igrejas. Então ela recebeu, no meio daquelas cartas, uma carta em resposta à sua crítica de um pastor local. Era uma carta, segundo ela, amável e, ao mesmo tempo, inquisitiva. Era amável, tinha um calor e civilidade, além de perguntas que queriam sondar o seu coração. Ela não conseguiu decidir em qual caixa colocar essa carta. Então, ela decidiu pousar essa carta durante cerca de 7 dias, uma semana, em cima da sua mesa. Ao ler aquela carta, ela percebia que a oposição e a resposta daquele pastor era feita num tom amável e não era acusatória ou discriminatória. Então ela decidiu contactar aquele pastor, vindo a tornar-se amiga dele e da sua própria esposa. Eles conversaram comigo, diz ela, de uma maneira que não me faziam sentir excluída. Não eram rudes, mas sim amáveis. A sua amizade foi uma parte importante na minha descoberta de Cristo, na minha conversão e na minha jornada de fé. Testemunhos como os desta mulher, desta senhora chamada Butterfield,
deveriam fazer-nos pensar melhor acerca de como nós estamos. Como é que nós agimos com as pessoas que pensam diferente de nós? Agimos com amabilidade e benignidade para com as pessoas diferentes? Ou pensamos, falamos ou agimos de um modo rude com aquelas pessoas que pensam diferente de nós? A amabilidade não é algo pequeno. É algo que toca corações, é algo que pode transformar vidas e é realmente um fruto poderoso do Espírito a fluir através de nós. A amabilidade dá frutos maravilhosos tanto nas nossas vidas quanto nas vidas daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Termino com uma leitura do apóstolo Paulo da sua segunda carta a Timóteo, que dizia: "E ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão àqueles que se lhe resistem." Que Deus nos ajude nos nossos relacionamentos com as outras pessoas a ser mais sensíveis e a ter uma atitude mais amável. Muito provavelmente a nossa amabilidade e o nosso carinho para com as pessoas falará mais aos seus corações do que todos os nossos argumentos. Que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós homens e mulheres amáveis e que nos ajude a saber falar com as outras pessoas. Deus te bendiga. Até amanhã.